assim, meu noivo esperado. Da comunhão plena da tua igreja, de cada filho que aqui está, de cada pessoa que está sendo alcançada agora por esta palavra, em toda a nação brasileira, que essa palavra nos construa, que essa palavra nos faça prevalecer como a tua igreja, que essa palavra alcance os corações, que o Senhor quer alcançar hoje com o envio dessa voz, que ecoe por toda a nação brasileira, que as nações da terra sejam alcançadas pela glória de Deus, através da palavra, através do poder do Espírito Santo, através da transformação do Evangelho de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Ligamos agora na terra o que já foi ligado no céu, em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda, ofereça a Ele a tua melhor salva de palmas, a tua melhor salva de palmas, adora Jesus, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Estabelecido seja a sua glória em toda a nação brasileira. Estabelecida seja a glória do Senhor Jesus em nossos corações. Aleluia. Vai tomando o teu assento em nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Calma a tua alma. A partir desse momento faça silêncio e projete toda a tua atenção ao que o Espírito Santo quer depositar dentro de você. Ele tem uma boa semente, você é a terra fértil, Ele quer construir você a partir da sua palavra, diga amém. Então vamos dar início. Shalom, igreja. Nós sabemos que Shalom é uma declaração de paz, de saúde e de prosperidade. Quando nós decretamos o Shalom, a paz, a saúde e a prosperidade, nós estamos propagando a voz do reino de Deus ao nosso redor. Amém? Aleluia. Tenho algo muito precioso da parte do Senhor para compartilhar contigo hoje, e que você saia daqui realmente movido por esta palavra, por esta ação do Espírito Santo. Nós não estamos apenas em um culto, queridos, nós estamos em um mover de celebração ao nome do Senhor Jesus, e quando nós nos reunimos como igreja, em comunhão, a nossa palavra, ela passa a ter poder de transformação. Nós somos semeados pela palavra de Deus, transformados pelo Evangelho, e a partir do momento que recebemos essa semente, a partir do momento que entramos nesse mover da transformação, nós passamos a ser boca de Deus nessa terra, em nome do Senhor Jesus, diga amém. Então não converse mais com as pessoas que estão ao teu redor, reserve este momento da tua atenção, eleve a tua mente ao que o céu quer produzir em você, amém? Tema da palavra de hoje: poder para a restituição. Fala assim comigo: eu desejo, do fundo do meu coração, receber este toque de poder para viver a restituição de Cristo em minha vida. Diga amém.
É exatamente isso que o Pai quer dar para você, meu irmão. Ele quer descortinar todas as trevas, remover todas as barreiras, todas as portas fechadas, abrir o teu entendimento para que você viva o poder da restituição em tua vida. O Evangelho, ele é transformador. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de transformar a tua mente, a tua visão, os teus caminhos, de impulsionar os teus passos na direção do trono da glória do Senhor. Não só na eternidade com Cristo, mas também aqui, nesta terra, nesta geração. E hoje eu quero falar contigo através da inspiração do Espírito Santo, querido. Por isso eu digo nós. Hoje nós queremos ativar dentro de você algo que o inimigo conseguiu esfriar, algo que o inimigo conseguiu roubar, algo que o inimigo conseguiu desviar muitos do caminho proposto por Deus, o caminho da palavra. Eu entendi que quando no jardim o homem se cala, a serpente começa a falar. Nós somos uma igreja que temos o entendimento de que somos filhos, e na condição de filhos nós temos uma missão, e essa missão é propagar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, onde nós estivermos, a todos, a tempo e fora de tempo. Não importa se é dia de chuva, dia de sol, dia de frio, dia de bênção, dia de tristeza, dia de descanso ou dia de trabalho, não importa, que a palavra de Deus nunca se aparte dos nossos lábios, e que a autoridade da palavra seja sempre em você um tempo de construção. Mas infelizmente muitos têm perdido a essência de ser um pregador do Evangelho. Alguns por não conhecer, outros por não entender, outros por estar vivendo na religião e não no Espírito. Mas como a Bíblia nos instrui, nós vamos falar, nós vamos viver para Cristo, e não seremos mais embriagados pelo vinho que causa dissensão, facção, destruição, mas seremos totalmente conduzidos na embriaguez do Espírito Santo, viver a loucura do céu nesta geração, mesmo que seja para confundir as coisas sábias, e para estabelecer a graça do Senhor em todas as famílias da terra, começando por você e a tua casa. Se você crê, diga amém. Poder para a restituição. Prepara a tua alma para acessar esse ambiente de restituição do Senhor Jesus para a tua vida. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, está escrito assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Em Lucas capítulo 4, também fala a respeito dessa passagem, e lá em Lucas capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. Continuando aqui em Mateus, para você entender a essência do que Deus quer construir em você hoje. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em sua trajetória, queridos, Jesus nos revela, como homem, o modelo que nós devemos seguir. Essa ilustração aqui, tanto de Lucas 4, quanto de Mateus 4, mostra o caminho que nós devemos trilhar como igreja para vencer o inimigo. Ele te escolheu, Ele te estabeleceu para prevalecer e permanecer cheio do Espírito Santo. Diga amém em nome de Jesus.
cheio do Espírito Santo, ele foi justamente levado ao deserto para ser tentado pelo adversário. Muitos de nós, em alguns momentos de nossas vidas, estamos no meio do deserto, tentados pelo adversário. Quem tem sido o teu adversário ultimamente? Como tem sido os desertos para você? Eu estou fazendo esse questionamento a você, querido, porque o Espírito me conduziu nesta pergunta a refletir na palavra de Deus que está sendo proposta para este tempo, a palavra de restituição. Muitos estão no deserto sendo tentados pelo adversário. A palavra adversário quer dizer inimigo, que vem de diabolos no grego. A palavra diabo, querido, em português quer dizer o adversário da sua alma. Mas para muitos o adversário da alma não é Satanás, não é o inferno. Para muitos o adversário da sua alma tem sido Jesus. Fala-se misericórdia. Muitos, quando estão no deserto, perdidos, no meio da fome, eles olham, eles ouvem a palavra de Deus e não a recebem. Então a palavra passa a ser um peso, um fardo. A palavra passa a ser um estímulo de religião, que ao invés de libertá-lo das trevas, o conduz. Então, dependendo do teu deserto, meu irmão, muitas vezes a palavra de Deus pode ser o teu adversário, e a tua tentação pode estar sendo se render a Jesus. Mas voltando aqui ao contexto da tentação do próprio Jesus, pelo próprio Satanás, eu quero chamar a tua atenção para a resposta. Em que Jesus foi tentado? Nós sabemos que essa passagem se deu exatamente após Jesus se dirigir ao Rio Jordão e mergulhar nas águas, sendo conduzido ao batismo por seu primo João, o Batista. E após o batismo nas águas, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e ouvimos o céu rasgar, porque a Bíblia nos relata isso. O céu abriu-se e uma voz do céu apontou: olha, este aqui é o meu filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Este é o meu filho, este é o Cristo, o meu escolhido. E logo após esse momento, querido, Jesus foi ao deserto e passou 40 dias e 40 noites sem comer. Somente em comunhão com o Pai, somente em jejum de adoração. Se você entende essa parte, diga aleluia. Agora imagina você que 40 dias após não pôr nada em seu estômago, eu acredito que ele devia estar com fome. Foi por isso que o inimigo chegou até ele e disse: olha, se você é realmente o Filho de Deus, dá ordem a estas pedras para que se transformem em pães. E pensa comigo, queridos, realmente Jesus tinha fome? Realmente uma pessoa que já estava habituada, depois de passar 40 dias sem comer, o seu estômago, tudo o que queria era um prato cheio para matar sua fome na carne? Depois, eu acredito que depois do primeiro dia, querido, do segundo, do terceiro, o teu estômago, o nosso estômago, o estômago de Jesus, ele se adapta e passa a conviver com a escassez de alimento. Então, quando Satanás chegou até Jesus e falou: olha, dá ordem a estas pedras para se transformarem em pães, ele não estava querendo testar Jesus, ou tentar Jesus a se render ao demônio da glutonaria. Ele também não estava tentando fazer Jesus perder a condição de pão que permanece, para entrar na condição de pão que padece. Também chegamos ao entendimento que não foi pela fome, mas também chegamos pelo entendimento que pode ter sido a tentação na paternidade. Mas sabemos que Jesus é convicto de quem ele é filho. Ele é convicto em sua missão, porque o tempo todo ele afirma:
eu sou o Filho de Deus. Uma das coisas que fez Jesus ser condenado à cruz, à morte, foi o fato de ele afirmar que é o Filho de Deus, que é o Cristo que foi enviado, que ele veio do Pai, e portanto ele afirma, olha, eu vou voltar para o Pai. Então em nenhum momento nós temos aqui a expressão na Bíblia dizendo que Jesus estava em dúvida da sua origem, da sua paternidade, muito menos da sua missão. Principalmente porque Jesus tinha acabado de passar pela experiência do batismo e de ser totalmente preenchido, cheio do Espírito Santo, e ser transportado para aquele ambiente de tentação no deserto. Presta atenção, meu irmão, você só pode ser transportado pelo Espírito se você for totalmente cheio do Espírito Santo. Você não pode fazer viagens, você não pode ser trasladado, você não pode viver experiências se o Espírito Santo não for o teu Senhor na plenitude. Não é você ter o Espírito, é o Espírito Santo te possuir. Diga glória a Deus. Jesus tinha acabado de ouvir a declaração do Pai, sendo consolidada pelo Espírito Santo, afirmando, você é o meu filho. Então se não foi na fome, e se também não foi para tentar afastar Jesus da paternidade do céu, para roubar-lhe a sua identidade, Jesus foi tentado, queridos. Ele passou por essa tentação para nos mostrar, para nos amparar, para nos capacitar, para nos revestir com uma armadura espiritual de filho, e para nos mostrar que é possível vencer o inimigo na forma humana. Jesus foi tentado pelo inimigo aqui na sua condição humana, e ele também foi testado nas suas necessidades momentâneas, e por isso ele venceu. Mas como ele venceu o inimigo? Atente para algo: Jesus não venceu o inimigo, o adversário, na condição de Deus. A Bíblia fala em Filipenses 2,6, que embora sendo Deus, ele considerou que o ser igual a Deus não era o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Seria uma covardia tremenda Jesus, sendo Deus, enfrentar Satanás ali naquele momento na condição de Deus. Ele foi transbordado do Espírito Santo, trasladado ao deserto, para passar por essa experiência após um período de jejum de 40 dias e 40 noites, na forma de homem, para nos mostrar que nós somos capazes de vencer o inimigo na forma que estamos hoje, embora saibamos que somos seres espirituais, habitando em um corpo carnal, provido de um espírito de vida que veio de Deus. Então você tem toda a condição para vencer Satanás na tua vida. Diga amém. Meu irmão, imagina Jesus sendo Deus, nesse momento de tentação, diante de uma proposta dessa: olha, se você é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Imagina Jesus usando os seus poderes de Deus para vencer Satanás. Bastaria que ele liberasse uma palavra e o inimigo seria destruído. Ele poderia dar uma ordem e dos céus enviaria poder em forma de raios, relâmpagos, em forma de uma força sobrenatural para destruir o inimigo naquele momento, para afastá-lo do seu caminho. Mas não foi assim que ele fez. Jesus venceu o inimigo, revelando a ele que o poder está na palavra de Deus. A palavra de Deus fala: resista a Satanás, sujeite-se a Deus, e o diabo fugirá de você. O poder para a restituição na tua vida está na palavra de Deus para servir. Jesus esvaziou-se de si mesmo, tornou-se um homem para servir. Foi dessa maneira que ele venceu o inimigo ali naquele tempo. E a primeira coisa que Jesus
ensinou aos seus discípulos, em Mateus 6, foi a usar a palavra para transformar os caminhos ao seu redor. Você precisa, queridos, aprender a orar decretando a palavra de Deus. Repete assim comigo: eu preciso aprender a orar decretando a palavra de Deus. A Bíblia fala de uma mulher cananeia que tinha um filho que padecia de enfermidades. E ela, vendo Jesus passar, insistentemente correu atrás de Jesus e tentou atrair a sua atenção. E como era um dia cheio, um dia corrido na rotina de Jesus, os discípulos começaram a segurar aquela mulher, e alguns até chegaram para Jesus e falaram: mestre, manda essa mulher ficar quieta, ela não pertence ao nosso povo, ela pertence a outro povo, e ela não está aqui porque te reconhece como Deus. Mas a Bíblia fala que aquela mulher insistiu, e Jesus, parando, querendo testar o coração daquela mulher, disse: olha, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher não levou a palavra de Deus, querido, como uma ofensa pessoal, mas porque ela conhecia realmente a palavra. E naquele momento que ela entrou diante de Deus, quando ela entrou diante de Jesus, intercedendo por um favor em sua vida, na vida da sua família, ela citou a palavra, quer dizer, ela orou, ela intercedeu, ela entrou na presença, decretando a Bíblia. E ela disse: Senhor, embora eu não seja do teu povo, eu seja de um povo estranho, que não pratica a tua palavra, eu aprendi e conheci a tua palavra. Então lá está escrito que até os cachorrinhos têm o direito de se alimentar com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Então Jesus falou: mulher, recebe a tua bênção. Quando nós aprendemos, queridos, a decretar a palavra de Deus, a nossa oração passa a ter o poder da oração de um justo. Porque o que nos justifica, além do sangue de Jesus, é o conhecimento da palavra. A Bíblia nos instrui a apresentarmos diante de Deus como um obreiro aprovado. Aprovado quer dizer aquele que será provado, que não tem de nada do que se envergonhar. Por quê? Se arrepende todos os dias na presença do Senhor e é lavado, remido no sangue do Cordeiro Santo, e que maneja bem a palavra da verdade. Então você precisa entender que há um poder disponível para você entrar no tempo da restituição, porque Ele já te escolheu para ser a voz que representa a sua igreja nessa geração, a voz que transforma pelo evangelho pregado. Ele já te deu tudo o que você precisa, meu irmão. Você só precisa pôr em prática. E olha só o que está escrito aqui, para quando você for orar, e você nunca mais orar de forma errada, nunca mais você fazer de forma errada, e nunca mais deixar de ter a tua oração atendida. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Os discípulos pediram a Jesus que lhes ensinasse a orar. E Jesus aqui dá uma lição, querido, não de uma palavra repetitiva, de um método, de uma reza. Jesus nos direciona para um ambiente de restituição no Pai. Você começa se dirigindo a Ele, reconhecendo que por misericórdia você é filho. Você o adora, e quando você o adora, você rende o teu coração, você rasga o teu coração, você se prostra em sua presença. E a primeira coisa que você pede é o reino e a sua justiça. A prioridade que Jesus nos ensina é:
primeiro reine a sua justiça. Ou seja, que você comece a falar com Deus na linguagem do céu. O seu sustento, a sua vida está nas mãos daquele que te escolheu para ser filho. E Ele sabe, querido, o que você precisa, mesmo antes de você falar. Mas isso não significa que você não precisa falar. E que você também não pode ficar nessa, só de repetir sempre a mesma coisa, de forma automática. Você precisa com certeza falar as palavras certas. Diz aleluia se você está entendendo até aqui. As palavras que saem da tua boca, querido, precisam ser as palavras certas, porque essas palavras têm poder para transformação. Diz amém. Nas escrituras, na Bíblia, está escrito há milhares de anos, queridos, o que a neurociência descobriu recentemente. A neurociência, em suas pesquisas e publicações, nos revela que no nosso cérebro há um centro que processa as nossas palavras e envia como um comando para o nosso corpo: viver ou morrer. Eu já compartilhei aqui do altar e compartilhei também no discipulado uma informação que eu descobri pesquisando sobre neurociência, pesquisando sobre nossa mente, porque eu cheguei ao entendimento que a minha mente e a minha alma é a mesma coisa. A minha alma é o centro das minhas emoções e a minha mente é o meu eu interior. As palavras que o meu cérebro processa procedem para o meu corpo e dão um comando. E outro dia, pesquisando, eu vi uma pesquisa dizendo que muitas das pessoas que após trabalhar anos e anos, ao se aposentarem, irão morrer nos primeiros anos de sua vida. Porque a pessoa trabalha a vida inteira projetando a aposentadoria e constantemente, por causa do cansaço ou uma falta de disciplina, tanto física, em cuidado com a saúde, ou espiritual, em conexão com Deus para cuidar da sua alma, elas emitem uma mensagem ao seu cérebro que é processada e enviada por todo o seu corpo: olha, em breve nós não precisaremos mais trabalhar tanto, nós vamos nos aposentar. E quando essas pessoas se aposentam, elas enfim começam a declarar: olha, estamos aposentados, não precisamos mais a partir de agora trabalhar tanto. Então o cérebro processa essa informação e dá o comando ao corpo: pode parar de agir, pode parar de se mover, pode parar de viver, estamos prontos para morrer. A neurociência está divulgando agora, queridos, o que o doutor Tiago, o apóstolo Tiago, nos revelou lá atrás, há cerca de 2000 anos. O apóstolo Tiago escreveu assim no capítulo 3, versículo 9, que as palavras que saem dos nossos lábios têm poder para matar ou dar vida, dentro de nós e fora de nós. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? O capítulo 3 do livro de Tiago, você pode ler, caso não tenha lido ou tenha se esquecido, fala do poder da palavra que procede da nossa língua, que como uma pequena fagulha incendeia toda uma floresta, uma pequena palavra que sai dos nossos lábios pode destruir uma vida inteira. Que como um grande navio em alto mar, que é direcionado por um pequeno leme, assim é a nossa vida. Porque a nossa língua, como um dos menores membros do nosso corpo, conduz toda a nossa vida, conduz todo o nosso corpo, e conduz não só aqui dentro, mas também ao nosso redor, através dos nossos relacionamentos.
Nossa prioridade, querido, deve ser o reino e a sua justiça, para não sermos as bocas que espalham a morte. Quando nós nos conectamos no reino, através da palavra e do Espírito Santo, nós aprendemos que nossa missão é ser filho. E como filho, proclamar graça sobre graça nesta geração. Nós somos semeadores da vida e do amor de Jesus Cristo. Se você recebe isso na tua vida, diga amém. Agora eu pergunto, como tem sido as tuas palavras? O que tem saído do teu interior? O que você tem construído ou destruído? Deixa eu perguntar novamente para você entender. O que você tem construído ou destruído com tuas palavras? A palavra que tem sido revelada nos últimos dias sobre nossas vidas é restituição. E restituição é receber de volta aquilo que você perdeu, que lhe foi roubado. Sabemos que o Senhor, querido, vai restituir durante os próximos meses o fruto daquelas sementes que plantamos e que o inimigo nos roubou. Entenda, o fruto das sementes que plantamos e o inimigo de alguma forma nos roubou. O Senhor não vai restituir, porque nem Ele quer restituir a semente que nunca foi plantada. Restituição, querido, não pode partir do princípio de um fruto de uma semente que nunca existiu. Então preste atenção, o que nos impede de entrar na restituição e viver o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas é só falar palavras, frutos de muita destruição, frutos de incredulidade. Essa incredulidade, querido, que habita em alguns, nos dá vontade de querer transformar pedra em pão, só porque estamos com fome. Olha, mas eu sou filho de Deus, e se eu sou filho de Deus, eu quero liberar o decreto para transformar essa pedra em pão. Se o Pai não me der poder para transformar pedra em pão, então Ele não é meu Deus, e eu não sou seu filho, e Ele não me ama. Jesus tinha o poder de transformar a pedra em pão, meu irmão, mas não o fez, porque aquele momento não era para comer, era um momento de jejuar. Existem momentos, queridos, que você tem mais poder na palavra para executar obras maiores do que transformar pedras em pães, desde que você entenda que a palavra que o Pai tem implantado dentro de você não é apenas para matar a tua fome. Primeira coisa, jejum não é para você passar fome. Jejum é para te aproximar do Pai. Mas muitas vezes nós privamos a nossa carne. Nós privamos a nossa carne de algum tipo de alimento. Porque fazemos isso para nos aproximar do Pai. Ele venceu o inimigo naquela tentação. Ele não deu ordens para as pedras se transformarem em pães, embora tivesse com fome. Ele não fez para mostrar para mim e para você que o nosso sustento não está em pedras transformadas em pães, está na palavra que nos dá o poder para confiar na provisão do céu. Aceita um conselho para a tua vida hoje? Busque na palavra o poder para vencer a incredulidade. Meu irmão, você precisa deixar de ser incrédulo e duvidar da palavra de Deus. Se está escrito na Bíblia que Deus tem poder para te salvar e te sustentar na missão, creia nisso. Muitos vivem na escassez, vivem na dificuldade, porque olha para a palavra de Deus e não vê ali uma fonte de sustentação de sua vida, vê apenas um adversário, ou vê algo difícil de ser praticado. A palavra de Deus fala para não sermos apenas ouvintes, mas os praticantes da palavra. O incrédulo, ele ouve e não pratica. Aquele que crê, meu irmão,
não apenas ouve, mas deixa essa palavra transformar ele por dentro, porque da tua boca procede o que tem dentro de você. Diga aleluia. No Salmos 81:10 está escrito assim: eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Egito aponta para o mundo, aponta para o inferno, aponta para a prisão, para a escravidão. E olha só o que o Senhor, o teu Deus, que te tirou da escravidão, que te tira das trevas, que te tira da perdição, que te tira do império, da escuridão e te traz para o reino da luz, fala para você essa noite: abra a sua boca e eu o alimentarei. Sabe o que Deus está fazendo aqui, queridos? Ele está te ordenando: fala da minha palavra para o seu dia, para a sua mente. Fala da minha palavra para a sua família. Fala da minha palavra para o meu próximo. Fala da minha palavra para o teu próximo, em nome de Jesus. E o que te torna incrédulo a ponto de ter medo de decretar a palavra de Deus no teu dia, na tua vida, na tua família e para o teu próximo todos os dias? O que você tem medo? Do que você tem medo? Vocês sabiam que a ordem mais repetida na Bíblia é: não temas, estou contigo? Essa é a ordem mais repetida nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. É a ordem mais revelada na Bíblia. Não temas, estou contigo. E como eu acabo de afirmar, meu irmão, a tua boca só reproduz a informação que está dentro da tua alma. A tua mente, ela define quem você é. Você é o resultado daquilo do que você tem se alimentado. O teu corpo, a tua saúde física, é resultado da tua disciplina, tanto alimentar quanto do cuidado que você tem com o templo da habitação do Espírito Santo. Que tipo de comida você tem se alimentado? Comidas saudáveis? Como tem sido o teu sono? Como tem sido a tua rotina? Como tem sido o teu descanso? Como tem sido a tua rotina de exercícios? Isso aí vai definir, querido, se você vai ter uma vida saudável ou uma vida cheia de enfermidades e paralisações. Assim como o nosso corpo, querido, é resultado daquilo que nós nos colocamos no nosso interior, a nossa mente, a nossa alma também é fruto daquilo que alimenta as nossas vidas. O que você tem alimentado a sua alma? O que você tem absorvido na alma como alimento? Aprende. A tua alma vai reproduzir em palavras o que tem sido oferecido a ela como alimento. A água amarga só sai de fonte contaminada. Se você não tem fé na palavra de Deus, meu irmão, você está com certeza deixando o inimigo, deixando Satanás desempregado. E aí você fala assim: que bom, né, pastor? Eu estou deixando Satanás desempregado. Sim, meu irmão, mas não é bom não. Você está deixando ele desempregado porque você está tomando o lugar dele. Você está fazendo o trabalho dele. Quando você não tem fé na palavra de Deus, quando você não alimenta a tua alma todos os dias com a Bíblia, com o Evangelho transformador, você passa a ser um agente de destruição, e isso é papel do inferno, aquele que é considerado o adversário, porque a Bíblia o designa como o inimigo de nossas almas. Quer parar de fazer o trabalho do diabo, meu irmão? Quer colocar ele no lugar que ele deve permanecer, que é debaixo dos pés daquele que tem a autoridade de Jesus através da sua palavra? Então pare de amaldiçoar as pessoas. Pare de destruir a sua vida com suas palavras fora do contexto de vida de Cristo. Pare de reproduzir as fofocas e desgraças que você ouve. Comece, meu irmão, a reproduzir as palavras que saem da boca daquele que te escolheu para ser filho e te enviou para ser seu embaixador nessa geração. Pare de reproduzir as catástrofes. Pare de reproduzir os relatórios
As sementes de morte que o inimigo tem plantado no teu interior, começa a reproduzir o que a Bíblia fala ao teu respeito, porque a Bíblia fala de você, meu irmão. Toma posse dessa palavra aqui. Presta atenção, toma posse disso aqui. Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei. O poder da restituição, querido, está na palavra de Deus. A sua vida depende da palavra de Deus. Então passe a entender que você depende, que o poder que vai transformar a sua vida está contido nas Escrituras, e você precisa aprender e pôr em prática um hábito de declarar a Bíblia na sua vida todos os dias. Você declara, meu irmão. Você fala. De uma maneira ou de outra você está dando comandos para a sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, de vida ou de morte. Agora raciocine comigo, medite um pouco e entenda o que você está vivendo hoje. Você está simplesmente vivendo as consequências do que você falou ontem. Os próximos instantes da sua vida, meu irmão, serão resultados do que você está declarando e profetizando agora. Então eu te pergunto, você está declarando o que Deus fala, ou está falando para as pedras se tornarem pães, só porque o diabo está te vencendo, só porque o inimigo está te mostrando o caminho para você solucionar uma necessidade momentânea? Entende que se alimentar da palavra de Deus, meu irmão, é viver por fé. E quando você toma posse da palavra de Deus e põe em prática na tua vida, você toma posse do que ele decreta aqui em Isaías 41:10. Essa palavra não é para você ficar com medo, é para você tomar posse. Restituição, meu irmão, é Deus trazendo na tua mente o entendimento de quem você é nele. É Deus revelando para você, dando o entendimento à sua mente de quem você é nele e de quem é ele em você. Os seus inimigos serão os inimigos de Deus. As suas lutas serão as lutas do Pai. Ele diz: não temas, então pare de ter medo. Comece a obedecer Deus. Deus já te deu o melhor, meu irmão. Você só não está vivendo porque está desprezando, tentando transformar pedras em pães, só porque você está com fome. Não deixe o teu desespero, não deixe a tua necessidade fazer você cair na tentação do inferno e começar a liberar os decretos que você não pode liberar. O Senhor Jesus reuniu homens vistos na sociedade em que eles viviam como homens comuns, homens inapropriados para fazerem o papel que Jesus escolheu para eles fazerem. Jesus poderia ter ido a Jerusalém, onde havia as maiores mentes pensantes da época, a melhor universidade, a de Gamaliel, a de tantos outros mestres da lei, tantos alunos, tantos homens estudiosos, tantos escribas havia em Jerusalém. Mas ele foi para Galileia, uma cidadezinha, uma região à beira do mar de Tiberíades,
onde havia ali pessoas comuns, famílias de pescadores, e na maioria das vezes analfabetos, homens considerados incapazes, assim como eu e você, que não somos movidos pela letra, mas pela palavra que o Espírito planta em nós para nos trazer vida. Então não ache, queridos, que a palavra de Deus é para te dar autoridade para transformar pedra em pães, mas para te transformar, para fazer você fazer as mesmas obras que Jesus disse que faríamos, quando Ele disse àqueles pescadores lá da Galileia: venham, pois eu vou transformar vocês em pescadores de vidas. Jesus fez isso no dia em que eles viveram uma grande experiência. Após passarem uma noite inteira sem pescar nada, eles retornaram ao mar e jogaram a rede do outro lado e fizeram uma grande pesca debaixo da palavra de Jesus. Quando eles chegaram à praia, puxaram os barcos e aquelas redes, deixaram toda aquela prosperidade, todo aquele faturamento das suas empresas, eles deixaram ali e atentaram à palavra que saiu da boca de Jesus, que disse: venham e sejam os meus discípulos. Jesus não quer te discipular, meu irmão, para inserir você com um discurso de conquista, de vitória. O sangue de Jesus não pode ser diminuído. Há um sangue que vai satisfazer as tuas necessidades momentâneas, mas o sangue do Cordeiro Santo, que remove e justifica o pecado, ele foi derramado para nos fazer filho e vivermos a eternidade com Cristo. Diga aleluia. E a restituição, meu irmão, na sua vida vai se dar a partir do momento que você mergulhar nessa revelação. Isaías 1:19 está escrito: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. E a ordem que Jesus te dá hoje, meu irmão, é: não temas, eu estou contigo. Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O Evangelho de Cristo que transforma, meu irmão, tem uma cruz, tem a negação, tem o arrependimento, tem a perseverança de permanecer no caminho, porque é aquele que permanece no caminho, aquele que sabe onde brilha a luz durante o caminho, é aquele que não retrocede, é aquele que não desiste, é aquele que decide conhecer a palavra de Deus e passa a obedecer. E como é que você obedece? Decretando a palavra de Deus na tua vida todos os dias. Quando você mergulha nas Escrituras, quando você ouve o Espírito Santo te mostrando o caminho ali na Bíblia, você começa a reproduzir naturalmente o que está dentro de você, porque a Bíblia é o alimento da tua alma, em nome de Jesus. Nem sempre, meu irmão, comer o melhor fruto dessa terra é apenas alimentar a carne. Nós precisamos alimentar o nosso espírito e a nossa alma. É por isso que toda a igreja, a família Betel, está em jejum até o dia 10 de fevereiro. Aí você fala assim: pastor, eu não estou no jejum ainda. Como eu devo fazer para entrar nesse jejum e fazer parte desse mover, para não ficar de fora desse tempo de restituição? Toda a igreja foi convocada. E você que ainda não está, meu irmão, anote aí para você não ficar de fora. Você pode começar o teu jejum a partir de amanhã. Alguns de nós já está desde a segunda-feira passada. Nós estamos consagrando ao Senhor uma refeição do nosso dia. Pode ser o almoço, pode ser o teu café da manhã, pode ser o teu jantar. Tire uma refeição e consagre ao Senhor. Mas nós não estamos fazendo apenas a consagração de uma refeição. Nós também queremos mergulhar mais fundo. Então nós estamos oferecendo a Deus algo que nos custe.
fazer jejum de uma refeição para muitos não é um sacrifício assim tão grande, porque muitos já vivem da prática do jejum e da oração todos os dias. Então nós decidimos acrescentar algo mais. Além de uma refeição, iremos tirar também alguma coisa que faz parte do nosso dia, que agrada muito a nossa alma. Por exemplo, muitos não conseguem ficar um dia sem tomar refrigerante. Se você é um desses, queridos, além de uma refeição, consagre o refrigerante da tua vida até o dia 10 de fevereiro. Muitos são escravos hoje das redes sociais. Será se você consegue se afastar e consagrar esse tempo que você está entregando às redes sociais e consagrar o Senhor em leitura de Bíblia e oração? É um desafio. Olha, eu amo café. Que tal ficar até o dia 10 de fevereiro sem tomar café, e todas as vezes que a tua carne gritar, olha, preciso de um café, a tua alma vai responder, é verdade, você precisa, mas estamos sacrificando para nos aproximarmos da voz daquele que nos enviou, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor nosso Deus. Além do jejum, querido, de uma refeição e de algo que gostamos muito, que queremos sacrificar ao Senhor, nós estamos orando. Toda a igreja está orando no mesmo caminho. Nós estamos dedicando um tempo em oração. Pode ser 2, 3 vezes ao dia, no momento em que você decidir ter o teu devocionar com Deus. Então separe um tempo e ore pela tua igreja. Ore pelas famílias, para que as famílias não se percam, para que as famílias sejam alcançadas, para que as famílias sejam restauradas pelo poder do Evangelho através da tua vida. A tua família é um projeto de Deus. Você é a continuação da igreja de Cristo aqui, lá dentro da tua família. Diga aleluia. Nós estamos dedicando também um tempo de orar pelas células. Dá para projetar a listinha aqui do projeto da oração? Nós estamos de jejum até dia 10 do 2, orando pela igreja, pelos pastores, os apóstolos, os ministérios, pelo louvor, pelas células, orando pelas descendências de discipulado. Se você ainda não faz parte de uma descendência de discipulado, meu irmão, busque com as pessoas na igreja, com a liderança da igreja, como você deve fazer para ser discipulado. Procura um líder. Se informa. Se você ainda não faz parte de uma célula, se informe onde pode ter uma célula próxima da sua casa. E caso não tenha, procure um líder e fale, vamos abrir uma célula na minha casa, porque eu quero ganhar a minha família inteira para Jesus. Nós precisamos orar pela nação brasileira. Nós não oramos por presidente A, B ou C. Nós oramos por uma nação inteira, porque uma nação não é composta somente de governantes, de presidentes. Uma nação é composta pelos aqueles que fazem a vontade de Deus, e só pode fazer a vontade de Deus aquele que conhece. Então nós não somos intercessores de um governo, nós somos intercessores de uma nação. E a Bíblia deixa claro que cada nação tem o governo que ela conquista na sua intercessão. Então nós temos que orar pelos nossos governantes, abençoar para que eles sejam alcançados. Nós temos que liberar decretos de Deus, para que o Espírito Santo flua através da vida deles, e que a nação seja governada por justos. Se você entende isso, diga amém. Quando um justo governa, o povo se alegra. E esse jejum, ele está sendo oferecido ao Senhor, para o nosso próximo encontro, para o nosso primeiro encontro do ano da restituição. E o tema do encontro é testemunho. Testemunho quer dizer viver a restituição do caminho onde nós nunca deveríamos ter nos afastado. A nossa origem está em Deus através de Jesus Cristo, e temos uma trajetória aqui nessa terra para irmos ao encontro do trono da glória de Cristo. Mas nós não precisamos fazer isso sozinhos, nós temos que fazer no caminho também proposto por Cristo, porque Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, querido, vamos orar, interceder pelo encontro, vamos jejuar e vamos evangelizar, decretando a palavra de vida para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O tema do nosso primeiro encontro do ano de 2023 é testemunho. Fala assim comigo, testemunho.
o que Deus tem feito na vida de muitos dessa igreja, o que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos líderes, na vida daqueles que são líderes de células, daquelas famílias que têm a arca da aliança em sua casa. O Senhor vai fazer de testemunho e multiplicar na vida de muitos, porque a palavra de Deus nos ensina que testemunho Deus vai fazer novamente. Então o nosso primeiro encontro do ano é testemunho, que estaremos decretando no mundo espiritual, que o Senhor tem feito na igreja dele, aqui nessa geração, que é salvar, transformar e conduzir, vai acontecer na vida daqueles filhos que irão fazer parte desse tratamento no primeiro encontro do ano. Diga amém. Então junte-se a nós, comece a mergulhar nas escrituras, e como aquela mulher cananeia, entre diante de Deus decretando a palavra. Não entre diante de Deus chorando, falando: olha, Senhor, eu tenho fome, então manda essas pedras se tornarem pães. Entre diante dele, querido, em adoração. Entre diante dele buscando o reino e se rendendo à sua justiça, e declarando assim: Senhor, que seja feita a tua vontade aqui na minha vida, como é feita aí no céu. Que a tua vontade, Senhor, seja feita aqui na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha célula, na minha descendência de discipulado, nas minhas emoções, na minha vida financeira. Que a tua vontade seja conhecida por mim, e que essas palavras que eu estou decretando não sejam palavras de destruição e morte, mas sejam palavras de restauração, de transformação, de bênção e de restituição, em nome do Senhor Jesus. Todo o poder que você precisa, querido, para atrair o ambiente da restituição de Deus para a tua vida, está contido na palavra de Deus. Todo o poder que você precisa para restituir a tua vida está contido nas escrituras. Hoje, onde é que você precisa decretar essa palavra? A palavra de Isaías 41:10. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Qual área da sua vida que você precisa decretar essa palavra? Qual área da sua vida que você vai decretar essa palavra amanhã? Qual área da sua vida que vai precisar ser decretada todos os dias através da palavra de Deus? Talvez hoje você esteja com a pedra na mão para jogar em teu irmão. Talvez hoje você esteja com a pedra na mão, usando como travesseiro. Talvez hoje a pedra que está no teu caminho, meu irmão, esteja sendo um tropeço na tua vida com Deus. Mas o decreto que nós vamos dar não é para transformar essa pedra em pão, mas sim para que essa pedra dê lugar ao pão da vida, que é Jesus. Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão, mas ele decidiu usar a palavra para vencer o inimigo, e nos dá autoridade e o caminho para vencermos também. Há uma promessa aqui de Jesus que diz: queridos, não temas, no mundo vocês terão provações, mas não desanimem, porque eu estou lhes ensinando essas coisas, para que a minha paz esteja em você, porque eu venci o mundo, assim também como vocês vencerão. E se ele afirma, dizendo para você não temer, que ele está conosco, não tenha medo, ele é o Senhor, o teu Deus, que te sustenta. E se ele diz que os teus inimigos serão os inimigos dele, se ele fala que a tua dificuldade também vai ser a guerra dele, meu irmão, se as tuas lutas serão as lutas deles, do que você tem medo? Lance sobre a cruz de Jesus todo o teu cansaço, toda a tua opressão, todo o teu desânimo, todos os teus pecados. Sacia a tua vontade nele, confia o teu coração a ele, e no mais ele fará. A mão direita de Deus, a mesma mão que ofereceu Jesus em holocausto na cruz do Calvário, é a mão que está sobre você. A mão de Jesus foi marcada com prego, e o sangue do justo derramado
para fortalecer a mão de Deus como a mão direita da vitória. E toda vez que Deus estabelece a mão dele para te proteger, ele vê o sangue de Cristo marcando a tua vida, e você tem direito a isso, porque você é filho, e é baseado na palavra de Deus, que você vai começar a decretar agora na tua vida, no teu caminho, na tua família, na vida daquelas pessoas que estão ao teu redor, o reino de Deus, porque essa é a tua prioridade, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, não se distraia neste momento, mas o Espírito Santo que está neste lugar, que é adorado desde o início, desde quando saímos de casa, que o Espírito Santo que nos conduziu em segurança para estarmos aqui hoje unidos na comunhão com o corpo de Cristo, o Espírito Santo que se faz presente, é o que está ministrando aí, meu irmão, o teu coração, as áreas da tua vida que precisam ser restituídas a partir de agora. A pedra que você está com ela na mão para atirar, deixa de lado. A pedra que está sendo tropeço na tua vida, aprenda a contorná-la através da palavra de Deus. A pedra que está roubando o teu sono, aprenda a transformá-la em um altar de Betel, derramando a tua oferta, o teu óleo, e decretando a palavra de Deus. O Espírito Santo está ministrando agora, está convidando pessoas a renderem o seu coração. É por isso que eu pergunto, cadê você, que chegou aqui com uma pedra para transformar em pão, mas hoje decide não andar pelos ensinamentos e as tentações do inimigo, mas decide confiar sua vida a Jesus, e a partir desse momento, buscar